Alguns dias atrás foi anunciado que o One Piece vai receber uma nova adaptação de anime. Que ainda tá rolando um anime normal, eles vão fazer outro no mesmo tempo. Pelo jeito é isso mesmo. É meio estranho, mas faz mais sentido do que parece. E no final, é a gente que ganha, né? Mas não deixa de ter algumas coisas que podem ser meio... Vamos conversar um pouco sobre isso, porque é uma coisa meio inusitada, né? Acho que pela primeira vez na história, uma obra é adaptada em 2 animes diferentes ao mesmo tempo. Porque nem Hunter x Hunter e Full Metal Alchemist, que são famosos por terem suas 2 versões animadas, tiveram as 2 rolando literalmente ao mesmo tempo. E provavelmente, se você parar pra pensar, vai ser a última vez que isso vai acontecer também. A não ser que algo bizarro aconteça no futuro. Porque já não existe muito mais esses animes de longa duração que nem era antigamente. Hoje não tem mais você ir na lista de episódios que saiu na semana e ver episódio 200 e caralhada de Naruto, 100 de Bleach, 50 e poucos de Soul Eater. Acho que a indústria já adaptou com os tempos e viu que aquele modelo de episódios contínuos não era sustentável. E no final machucava bastante o produto, sendo com incontáveis fillers ou qualidade de animação horrível pelos artistas estarem morrendo de tanto trabalho toda semana sem férias. Se você for ver, os únicos que restam assim são os infantis, tipo seus Doraemon e Detective Conan da vida. Por isso que hoje em dia você vê até histórias de grande sucesso que tem uma longa duração sendo divididas em temporadas e não sendo lançadas continuamente, seja isso pro bem ou pro ruim. Ainda não é algo muito bem provado, porque por exemplo Boku no Hero, ao longo das temporadas, ninguém mais quis saber sobre a obra. Mas também no final das contas não é como se Naruto Shippuden tivesse muita gente assistindo quando tava naquela guerra horrível. Mas de qualquer forma esse modelo de temporadas também não solucionou a parte do ambiente de trabalho completamente. Jujutsu Kaisen. Oi? Vocês escutaram alguma coisa? Enfim, essa nova adaptação de One Piece vai se chamar The One Piece e vai ser feita pela Witch, um estúdio que, se vocês não reconhecem o nome, com certeza já viram coisas dele antes. O pessoal é brabo, então dá pra ficar bem otimista com essa versão e podemos esperar uma qualidade minimamente bacana, mesmo que ela seja também em parceria com a Toei, que é um pouco preocupante na verdade. Pode ser só uma parceria de licenciamento, dubladores e tal, que seria ótimo, mas se a Toei tiver um dedinho a mais nessa nova animação, não sei não, viu? Vocês sabem que eu gosto de One Piece mais do que qualquer coisa, mas por causa da palhaçada que a Toei vem fazendo desde o time skip, eu simplesmente não consigo assistir o anime. A animação horrível, o pacing da história é simplesmente de ficar louco, e parece se manter num patamar bem ruim. Um episódio durar metade de um capítulo do mangá é completamente insano se você para pra pensar. Em Dressrosa, isso ficou tão ruim que até descobriram que a Toei tem uma pessoa contratada em específico pra arrastar e arreganhar os episódios com o pior tipo de filler que existe. Você via 24 minutos de episódio, mas saía de tudo parecendo que tu viu algo que deveria ter durado 2 minutos apenas, porque ficam alongando cenas de personagem gritando, correndo ou simplesmente parados, fazendo nada, fazendo isso rolar umas 15 vezes a mesma cena parecendo um slideshow. Parece que pra alguém dar um soco naquela saga, você tinha que esperar 10 minutos de gritaria da mesma cena, pra ele então acertar o inimigo, que vai ficar mais 10 minutos voando pra trás com o impacto. Felizmente, depois de Dressrosa, isso diminuiu, mas você não me engana, Toei. Ainda tem muito disso, o suficiente pra ser bem frustrante. Você não vai me enganar só colocando um monte de cor e efeito bonito em Wano e Egghead, mas continuar fazendo a mesma coisa, a mesma merda. Os únicos episódios que tem uma qualidade de verdade são os dirigidos por ela, e Shitane Megumi, braba demais, ela é insana. Pena que no final das contas ela não dirige muitos, então, né. O anime, por sua maioria, tem uma qualidade bem ruim. Então a presença da Toei nessa situação toda pode ser um tiro no pé, mas dependendo de como é essa situação, pode promover a qualidade das 2 animações, porque afinal, uma competição é o melhor que podemos esperar. Se a nova animação não for boa, ninguém vai deixar a antiga pra acompanhar ela. E se a Toei continuar fazendo merda com um anime clássico, todo mundo vai deixar a animação antiga pra acompanhar a nova. Então eu espero que seja tudo muito bom, porque ter mais One Piece no mundo nunca é demais.
heróis. Mas e vocês? O que vocês acham dessa situação toda? Eu tava pensando se eu postava esse vídeo no canal de One Piece ou aqui, mas eu achei que era algo inusitado o suficiente e que envolve bastante o mundo de animes em geral. Será que o sucesso disso tudo vai abrir as portas para novas adaptações de histórias que não receberam animes lá muito bons anteriormente? Tipo Yakusoku no Neverland, Berserk, Aku no Hana, até Bleach mesmo. Não sei, porque seria bem legal, né? Porque tem uns animes aí que foram feitos com uma qualidade tão baixa que seria muito interessante se com um outro anime, uma nova versão mais recente, com a tecnologia de hoje, como eles iriam se sair. E se realmente eles seriam ruins por ser ruim mesmo, ou se uma animação bacana seria o suficiente para resgatar a história deles, que nem aconteceu com Kimetsu no Yaiba. Eu duvido que se a Ufotable não tivesse feito aquela animação insana, que simplesmente ninguém consegue falar que é ruim, aquela história seria tão famosa assim, porque é uma história lá muito interessante ou muito bem feita quando você para pra pensar. Mas enfim, dessa situação toda, o que vocês acham?